Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Vamos para mais uma análise na abertura Ruy Lopes. Partida jogada entre Judith Polgar e Naís Murchead. É um excelente exemplo de energia dinâmica, cálculo tático e domínio posicional no meio-jogo. Então, vamos direto à partida, sem mais delongas. Judith Polgar, grande mestre internacional, ganhou de vários GMs. Garry Kasparov, Magnus Carlsen, Aronian, Topalov, Nigel Short, dentre outros. Então, na abertura aqui, a abertura Ruy Lopes, ela teve um tema de uma ruptura central, domínio do centro, controle geral em toda a partida. Foi uma partida dinâmica, como já mencionamos. Então, os lances foram E4, esse foi o primeiro lance, respondendo com E5, aí foi o oponente, né? E5, cavalo F3, ameaçando E5, controlando D4, cavalo C6, calma peãozinho, cavalo C6, defendendo e também controlando. Então veio bispo B5, aqui é a característica da abertura Ruy Lopes, está caracterizada no tabuleiro. A6, vamos expulsar o bispo, duas opções, capturar ou fugir. Então fugir é melhor e fugir para A4 porque mantém pressão no cavalo que está em C6. Cavalo F6, desenvolvendo peças na ala do rei, preparando assim o roque, ameaçando o peão de E4. É bom defender com o peão ou com o cavalo. A Judith preferiu fazer o roque. Roque feito, rei protegido, rei guardado, deixou o peãozinho de isca. Se capturar, a torre entra e recupera o peão com vantagem. Então, bispo E7, também desenvolvendo a peça que estava ali na ala do rei, a peça presa, preparando também o seu roque. Torre E1, controlando o centro do tabuleiro, defendendo o peão de E. Então, antes do roque, vamos expandir na ala da dama. Pretas jogaram B5, ameaçando o bispo. O bispo não pode ficar, tem que fugir para B3, a única. Roque feito, rei guardado, rei protegido, rei seguro. Agora sim, pode partir para o ataque. Ataque só depois que os reis estão seguros. As pretas parecem ter uma pequenina vantagem porque só tem uma peça presa que não se mexeu ainda e as brancas ainda têm duas. Mas nesse momento a Judith manda um C3. Esse C3 aí é um plano clássico das brancas. O que ela quer com C3? Esse C3 prepara o D4, ó. C3 preparou o D4. C3 mantém pressão em E5, porque quando prepara D4, vamos pressionar E5. Esse é o plano das brancas, mas as pretas também têm plano. Qual é o plano das pretas, já que o plano das brancas foi aí bem demonstrado? Pelo menos dois são destacados. O primeiro é a expansão na ala da dama, como foi feito com B5, né? E o segundo é o desenvolvimento sólido. Está bem desenvolvido, desenvolvimento sólido das peças pretas. Mas chega então o momento crítico. D5. Pum. E agora? Se capturar, cavalo pode capturar. Se bispo capturar, tem a dama. As pretas aí jogam uma ruptura central imediata. É uma linha agressiva moderna. A Judith aceita
ou rejeita essa linha agressiva moderna. Então aí vai ter uma sequência de tática, né? Aquela sequência tática. Aceitou? Captura D5, ganhou um peão. E a linha agressiva é E4, expulsando o cavalo. Judite aceitou o desafio. D, captura C6, cavalo foi capturado. Captura F3, cavalo foi capturado. Como é que vai ficar a situação? Vamos ver. Se é controle do centro, manda um D4. Deixou o peãozinho lá para ser capturado. Peão de G. E o oponente não mede distância. F captura G2, ok? Já pode capturar, Judite? Posso capturar, mas eu não quero capturar agora, porque a atividade das peças vale mais do que material. Esse é o tema importante. Atividade supera material. E as peças, quando estão bem mais ativas, a probabilidade de ganhar material, a probabilidade de obter a vitória ou de adquirir uma vantagem e transformá-la em vitória é bem maior. Pretas ganham até peão 1, 2, se for possível, mas ficam com o rei vulnerável. As peças não ficam bem coordenadas. E Judite aceita o caos. Está sendo um caos aqui no meu rock, eu vou aceitar, não tem problema. E é típico estilo agressivo dela, o estilo muito agressivo. E no meio jogo aí, vai ter um domínio tático e iniciativa. E ela começa sua tática, sua iniciativa, bispo G5. O que é que está fazendo o bispo? Cravando o cavalo, cavalo sair da frente, captura o bispo de E7. Torre E8, as pretas jogaram. E dama F3. Agora ameaçou o peão. Ainda tem uma peça presa. Também tem uma. Tá igual. Mas o oponente de Judite resolve jogar bispo. Bispo G4 ameaçando a dama. Dama fica aí agora. Não dá, não é dama? Chegou o momento de capturar o peão. Dama captura G2. Agora ganhou. Agora ganhou um peão. Dama captura G2. Lá vem o ataque, propondo trocas. Olha que não vai dar certo, ó. Nias. E jogou 1, 2, 3. Calculando que Judite capturaria, ele capturaria e ficaria tudo certo, 1 por 1. Mas não fica 1 por 1. Cálculo errado tem que ser punido. E a Judite puniu severamente esse erro do jogador de pretas, do seu oponente. Ela faz dama captura G4. Tática para ganhar uma peça. Bispo captura G5, recuperou a peça. Tá tudo igual, não tem problema. E agora torre E8, cheque. Olha aqui a tática que ganhou a peça. Tá em xeque, dama é obrigada a capturar. E quando captura, ok. Onde foi que ganhou a peça? Não está tudo igual? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A vez é das brancas. E as brancas capturam cavalo que está em H5 e ainda deixa o bispo ameaçado. Bispo joga em C1, ó. Bispo C1. Tá perdendo uma peça, né, ó, pretas? Tem 1, 2, 3. Judite tem 4, 2, 3, 4. E agora a dama pode entrar para dar cheque. E ao jogar bispo C1, vemos vários temas táticos novamente surgem,
Essas são as táticas aí no meio jogo. Peça ficou sobrecarregada, pretas com peças defendendo múltiplas coisas. Teve o desvio, remoção de defensores. Na hora que capturou, dando cheque, dama capturou, perdeu uma peça. E a sequência aí foi capturando com ganho de tempo. O resultado: as brancas recuperam material. As brancas ganham material. As brancas ficam com uma posição ativa e harmoniosa. Jogou? Ok. A4. Qual o objetivo de A4? Abrir linhas na ala da dama. Não tem outro. Esse é o tema estratégico. Abrir linhas na ala da dama. Atacar a estrutura de peões. Se capturar, tem captura também de torre, tem captura de bispo. E criar fraquezas fixas, porque depois dessa troca, se houver captura, fica casa fraca, tudo descoordenado, sem proteção. Então, nesse momento, veio para a simplificação. Jogou A4. E as pretas capturaram, aceitaram? Não, de jeito maneira. Jogaram B5. Aliás, B4. B4, sim, B4. A lei Capablanca diz: quando você está com vantagem, procure simplificar. A simplificar, ou seja, ao simplificar, a vantagem favorece a quem está com a vantagem. E a vantagem de uma peça aqui requer simplificação. Então veio dama. Dama é 5, propondo trocas. Dama captura é 5, aceitou? Aceitou. Achou que iria ficar na vantagem porque tem um peão aqui para ser capturado. Dama capturou é 5, ok. E o peão capturou a dama, é 5. E aqui estamos numa transposição importante. A Judite sai das complicações, entra no final com melhor estrutura. Olha, a estrutura está bem melhor. Peões mais avançados, ganhando espaço. E a probabilidade de vitória é grande, é certa. Então, nessa transição de meio jogo para a fase final, vem a técnica de sufocamento posicional. Então, após bispo capturar B2, ameaçou o peão. Torre A2, ameaçando o bispo. B captura C3. Defendeu o bispo. Como foi importante esse lance? Defendeu o bispo e manteve um peão avançado querendo promover. Peça presa, a única, que não se mexeu. Vamos desenvolver. A Judite joga cavalo A3, talvez a intenção seja voltar para bloquear, ou então em C4. Mas está ali o cavalinho em A3. Torre B8, ataca bispo de B3. Cuidado, olha a técnica, olha a tática no meio jogo. Bispo, C2. Não pode vir. Então vem torre B4. O que é que está planejando? Dar um cheque no rei? As brancas têm um plano a partir desse lance de torre B4. Qual é o plano das brancas? Pegar seu rei, sair andando com ele, e chegar até D3. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo? Aqui jogou torre B4. Chama-se a centralização do rei, tá? O rei fazer essa caminhada até D3 é centralizar o rei. É ativar as peças e é neutralizar o contra-jogo do oponente. A partir de torre B4 temos um outro tema. O outro tema é atividade do rei no final. Se estamos partindo para a fase final, não tem dama no tabuleiro, o rei vira um atacante. Isso
sai da defesa, sai do seu esconderijo e vira um atacante. Quanto mais ele se centralizar, mas ganha espaço geográfico no tabuleiro. E jogou rei F1, começando sua jornada, sua caminhada, e as pretas jogaram rei F8, também quer trazer o rei para o centro do tabuleiro. Rei E2 e a torre veio para H4. H4, ameaçar o peão. A Judite joga A5. Então a torre voltou, não quis capturar. Torre veio para D4. Por que D4? Quer dar um cheque? Sim, quer dar um cheque. Como é que se livra desse cheque? Atacando a torre. Rei E3. Forçou a torre a se movimentar e ela voltou para B4. Então rei veio para D3. Aquela caminhada naquele plano, ó, F1, E2, E3 e finalmente D3. O rei ativo, está ativo agora, vira peça ativa, ofensiva no centro do tabuleiro. Olha aí outro tema importante que surgiu nessa partida. Os peões avançados, restrição do jogo preto. Os peões aí, quando eles avançaram, limitaram as pretas a jogarem. Cavalos e bispos controlaram casas, está tudo controlado. Bispo está controlando, cavalo controla, torre não pode andar. E tem agora, viu? Olha a probabilidade de chegar um cavalo. Então, quando chega nessa posição, sabe o que acontece? As pretas abandonam. Mas por que abandonaram? Esse rei em D3 ajudou a restringir o jogo das pretas. Então elas ficaram sem alvos, a torre ficou sem alvos para atacar. A estrutura ficou quebrada. O rei branco ficou dominando, está dominante. E o final, tecnicamente, perdido para as pretas. Por isso que resolveram abandonar. Sem contar que as brancas têm uma peça a mais, 1, 2, 3, devido àquele cálculo errado, né? O cálculo mal feito que o jogador de pretas fez. Então, se fizermos um resumo aqui, na abertura, teve aquele risco contra D5, E4, entendeu que a atividade material supera, a atividade supera um ganho material, é superior, e a Judite fez isso, preferiu ativar suas peças, manter suas peças ativas, do que simplesmente ganhar um peão. O meio jogo, a Judite teve uma precisão técnica impressionante, governou, dominou, encontrou os melhores lances, explorou a sobrecarga descoordenada das pretas, finalmente ganhou uma peça. Então a técnica foi limpa. O rei ativo é igual à vantagem decisiva. E o rei entrou. O rei lá está muito longe do centro. Esse rei está ativo. E agora vai ter um cavalo. Se o cavalo entra, pronto. Acabou o jogo para as pretas. Porque aqui troca mais uma peça. Pode trocar mais uma peça. Então, nessa posição, as pretas a abandonaram. E sabe quem é que ganha o jogo? Quem controla melhor o centro. Sabe quem é que ganha o jogo de xadrez? Quem ganha a partida é quem desenvolve melhor suas peças. Sabe quem é que ganha o jogo? Quem usa estratégia e tática para ganhar material. Legal? Deixe seu like e se inscreva no canal.